A Ana tá pedindo a ID e a senha. No link que ela mandou tem. Eu Ah, mandei tá. aqui. Já tá tudo lá, não? No link tem. É, E no também link só tem entra tudo. pelo ID e a senha. Isso. Mas tem lá. Tem no link, na parte de baixo do link. O meu Isso. também só vai pelo ID e pela senha. Ô, professora, Oi? a senhora sabe se, por acaso, antes de acabar a pandemia, a gente consegue estagiar? Não, né? Você consegue o quê? Estagiar? Não. Nesse período da pandemia, não. E a gente também só se forma com estágio, né? Só se forma com estágio. Sem o estágio, não Então, tem como. julho, sem chance da gente se formar em julho. Eu acredito que sim. Eu não Sim, vou sim. dar talvez esperança para vocês, né? Não tem como. E assim, acho que é uma das melhores partes, né, do que vocês concluírem um curso. Faço bagunça mesmo, vou até o chão mesmo, que eu sou de fazer bagunça. Não, e ansiosa para conseguir um emprego na área. Aí não pode Então, como mas deixa eu contemporâneo. falar, Luísa, a escola, né, eles estão dando um jeito de estar liberando as declarações para vocês, quando vocês tiverem tudo finalizados, né, de estar liberando a declaração para vocês começarem a dar entrada assim. Não vai esperar isso tudo passar para vocês darem entrada. Não, não é assim, tá? Quem está com tudo completinho, né? Não está faltando nenhum estágio, essas coisas todas, eles estão liberando a declaração, tá? Mas, Não, mas professora, não aí a tem como, gente não. falta todos os estágios. Só É, tem todas as uma pessoas da parte, turma. a metade da turma só que fez um estágio só. Então não tem jeito. Enquanto tiver a pandemia, né, enquanto existir, né, essa aglomeração de disseminação, eles não vão liberar o estágio. Né, que fica responsável caso a gente se contamine, né? Exatamente. Né? Então, tipo Aí, assim, mesmo a gente terminando as matérias, né, de provas, o estágio a gente está travado. De qualquer jeito, a gente não se forma. não, tem que passar pelo estágio, não tem jeito. Tá? Se tivesse Tá com bom. todos os estágios completos, né, finalizando matéria, que vocês estão formando agora de julho, não é isso? Não seria agora em julho? Aham. Então aí pode ser que, eu não sei como é que vai ser, talvez tenha uma formatura fora, né, se tiver tudo liberado, mas caso contrário, E acho não que foi a gente que atrasou, não. É que não tinha estágio ainda. Quando eles liberaram o estágio, a turma toda foi fazendo. Pô, meu primeiro estágio toda não, emocionada, entramos de sim, quarentena. sim, mas o que acontece? A gente começamos as aulas em fevereiro, correto? Em fevereiro. Quando chegou dia 13 de março, foi quando começou toda essa pandemia. Então, assim, quem estava no campo de estágio teve que parar, entendeu? Teve que parar mesmo no meio do caminho. É, eu tinha estágio, eu estava no estágio. É por conta disso, porque não pode realmente ter aglomeração, tá? Até por vocês mesmo, né? Por respaldo, tá? Dei sorte, meu estágio terminou na sexta, a quarentena começou no sábado. Mas conseguiu finalizar tudo, Caio? Consegui finalizar um campo só. Um campo só, então. Não tem jeito. Tá bom? Então vamos lá. Então, ó, o que seria essa políticas públicas, né? Então, nossa matéria é sobre saúde pública, tá? Políticas públicas de saúde. O que seria isso, né? Podem ser definidas como um conjunto de disposições e medidas, né? Que são os procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas e interesses públicos. O que seria isso, né? É o que a gente está vivendo agora. Então, talvez, né? Se o governador tivesse barrado, né, o carnaval, talvez a gente não estaria passando o que a gente está passando agora. Se ele veda, né, o carnaval, ia pesar para ele, né? Porque a gente sabe, nós somos profissionais, a gente tem consciência, mas aquelas pessoas que querem só bagunça, elas não teriam essa consciência, onde poderiam ter baderna relacionada a isso. Então, libera o carnaval foi no final de fevereiro, e quando foi dia 13 de março, foi aonde começou a se falar que não poderia ter aglomeração. Lembrando que na China começou isso o quê? 3 meses antes. Então, assim, mesmo indo para lá e para cá, né, alguns trazem também esse vírus.
mas talvez poderia ter diminuído se não tivesse o quê? O carnaval. Então, assim, ele tentou fazer precocemente? Não, né? Se ele tivesse feito precocemente, ele não teria liberado o carnaval. Porque o carnaval, quando vem aqui para o Rio, é onde é feito o quê? Vem pessoas de todo quanto é tipo de lugar. Então, é onde já tem o quê? Já estava o quê? A contaminação. Então, deveriam ter feito. Então, o que acontece, né? Os governos, eles precisam tomar medidas, né? Para poder estar evitando, né, a proliferação. Então, eu posso dizer para vocês que essa medida relacionada ao isolamento, né, não foi precoce. Precoce talvez seria se ele não tivesse colocado o quê? O carnaval. É onde teve o maior número de aglomerações. Por isso que o Covid ele é tratado como uma disseminação, né, comunitária, porque a gente não sabe de onde é que veio. Então, por isso que dá como se comunitária. A gente sabe de onde surgiu, mas quem trouxe para cá, a gente não sabe. Por isso que a gente dá como se fosse uma infecção o quê? Comunitária. Foi uma disseminação o quê? Comunitária. A gente não sabe quem trouxe. Então, acabou disseminando para todas as pessoas. Tá ok? Então, quem decide como agir são os governamentais, tá? O negócio tá meio lento. Portanto, as políticas públicas de saúde... Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa Desculpa, noite. cheguei no... Problema não, tá? Portanto, as políticas públicas de saúde fazem parte do campo de ação do Estado, orientando para a melhoria das condições de saúde da população, consiste em organizar as funções públicas governamentais para promoção, proteção e recuperação dos indivíduos e da coletividade. Talvez se fosse uma proteção, né, se ele tivesse feito precocemente, não teria essa disseminação aí, né, da galera aí tá morrendo muita gente, né, por conta desse Covid. A promoção de saúde é estabelecer, então, se ele tivesse feito precocemente, teria a nossa promoção de saúde. A recuperação que a gente trata é quando a gente consegue colocar o indivíduo de volta à sociedade. Então, ele estava muito doente, tá? E a gente está colocando ele de volta a essa sociedade. Não sei se vocês lembram, vocês sabem o que significa primária, secundária e terciária? Sim. Sim, o que significa? Eu sei. Primária é o início, né? O posto de saúde, né? Para prevenir a doença, né? A gente toma as vacinas, correto? Correto. A secundária é quando a doença já existe, mas a gente previne que ela não se aumente, não se desenvolva. Isso é grave. E a terciária é quando a doença já se instalou e pode causar sequelas. Exatamente. E é nessa terciária que a gente tenta colocar o indivíduo aonde? De volta para a sociedade, que é a recuperação. Então, toda vez que a gente fala de políticas públicas, né, a gente está falando o quê? Muitas das vezes é de PSF, tá? São aquelas unidadezinhas que tem no nosso bairro, que elas são demarcadas, né, por microáreas. E ali é onde tem o enfermeiro, os médicos especialistas, né, de diversas especialidades, né, que são multiprofissionais, o agente de saúde e até mesmo técnicos de enfermagem. Quem atua, né? Quem atua como os nossos olhos, né, a gente que é da enfermagem, quem são os agentes de saúde, eles vão visitar essa população e aí eles trazem informação para a gente. Nessa informação é que a gente consegue identificar se tem alguém doente, né? As gestantes para poder realizar o pré-natal, as crianças quando nasce a puericultura, tá? Então, eles acabam sendo os nossos olhos. Algum paciente que ficou doente, que vai ficar muito tempo deitado, não consegue se levantar. Então, paciente que ele não consegue se levantar, o que eu preciso como profissional orientar esses familiares? Para ele não desenvolver o quê? Oi? Pode repetir. Lesão por pressão. Isso. É a lesão por pressão. Não é úlcera. Aí, orientar, mudar de decúbito, não deixar Isso. só em uma posição. Deixa eu só falar. Não é úlcera, é lesão por pressão, tá? Mas eu falei lesão por pressão, não falei?
Ah, eu entendi alguma úlcera, tá? Não, lesão por pressão. Tá. Não se usa mais úlcera e nem escara. Agora é lesão por pressão. LPP, né? Que a gente acaba tendo essa sigla aí como universal, tá? Aqui, portanto, são algumas políticas, né? Que são alguns determinantes, que são alguns programas que acabam sendo feito dentro do PSF. A gente consegue identificar, né? Aonde tem o maior índice, ou talvez de tabagismo, né? De doenças ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, agora não é mais DST, aonde temos sobre câncer de pele, câncer de mama. Então, são orientações, hanseníase, são orientações que a gente acaba fazendo como programas dentro do PSF. Lembrando que cada PSF ele tem uma microárea, né? Que a gente fala que é uma marcação. Então, o PSF, vamos botar aqui, eu sei por aqui, né? Eu moro aqui na Piabetá, na Rua da Guia. Então, eu sei que aqui tem o horto, e aí ele vai atender, né? Desde a casa 1 até, exemplo, até a casa 200. Então, ali esse PSF, ele precisa ter todas as vacinas, ele precisa ter todo o curativo se tiver algum paciente, né, acamado, que precisa realizar um curativo. Ele precisa, o enfermeiro, ele precisa saber se tem alguma gestante, que as crianças vão nascer e vai tomar as vacinas. Então, acaba se pedindo a quantidade de materiais relacionada a isso. Isso só não dá certo por conta dos contatinhos. O que seria esse contatinho? Então, vou botar a Rua da Guia e o centro de Piabetá. No centro de Piabetá, ele tem um posto de PSF, mas a enfermeira ela não solicitou a quantidade adequada. Eu conheço alguém na Rua da Guia, que é do Horto, e ali eu sei que tem as vacinas. Então, ela vai estar tirando daquela população que é da casa de 1 a 200, vai dar para aquela pessoa do centro de Piabetá, e quem deveria tomar a vacina no bairro correto não vai tomar. Por quê? Porque a colega, por conta do contatinho, ela ligou e pediu para você ir naquele determinado local. O que faltou para essa enfermeira do PSF? A organização dela solicitar os materiais. Está tendo falta lá, não é porque não enviou, porque muitas das vezes pode ser o quê? O planejamento, a organização. Por isso que no Horto sempre tem as vacinas, mas no centro de Piabetá não tem. E assim sucessivamente, isso vai para cada bairro, tá? No bairro até onde vocês moram, não é assim que funciona? Não tem a vacina hepatite B, mas em tal lugar tem a vacina hepatite B. Aí você sai do seu bairro e você vai lá no outro bairro tomar a vacina hepatite B, e assim sucessivamente. Isso não deveria acontecer. Isso, cada PSF deveria ter essa quantidade. Entenderam? Conseguiram entender como funciona? Porque aí, se você usar do postinho seguinte, depois falta para as pessoas que moram lá. Isso, e você está falando de uma da população. De um paciente. Entendeu? Entendi. Quando se começa a fazer a hepatite B, né? Quem não tinha hepatite B para poder começar a fazer o estágio, o que vocês começaram a fazer? Toma a primeira dose, segunda dose e terceira dose, né? Então, com 30, 60, 90 dias até 120 dias para vocês estarem tomando a terceira dose. Então, ali ela já consegue fazer um planejamento para o mês seguinte, né? De mais ou menos quantas pessoas irá tomar hepatite B. Porque se ela faz aquela contagem certinha, vai faltar para alguém da população. Então, ela vai pedir. O próximo mês, ela vai fazer o quê? Ela vai pedir a mais. É o que eu falo com vocês. O SUS, dentro, no papel, né? No papel, ele é muito bonito. Na prática, né? Que acaba não sendo tão legal por conta dos contatinhos. Tá ok? Conseguiram entender como funciona? Tá? Sim. Políticas públicas, o que são e para que existem, né? As políticas públicas acabam englobando todos os cidadãos de toda escolaridade, independente de sexo, raça, religião e de nível social, tá? O SUS, né, ele atende qualquer tipo de pessoa sem discriminação, tá? Com o aprofundamento da expansão da democracia, as responsabilidades, né, do representante popular se diversificam, tá? Que promove o bem-estar da sociedade. Então, por isso que às vezes vocês conseguem identificar que um postinho acaba funcionando melhor do que o outro, né, por conta disso, tá? O bem-estar da sociedade está relacionado às ações
bem desenvolvidas e as suas ações e execuções em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte, segurança, ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como em todo. Então, o que acontece? Né? Quando se junta, né? Tem aquelas pessoas, né? Até mesmo a própria população, quando eles conseguem ouvir, então eu tenho, né, aquela população que a gente acaba botando como... A gente, como é que se fala? Da comunidade, o representante. Ai, esqueci, peraí. Gente, um Presidente da associação. Isso, da associação. Então, ali eles conseguem ver, né, a necessidade de cada bairro, saneamento básico, o que está faltando, drenagem, essas coisas todas. Então, junta-se a população, aonde é colocado, vamos botar eles porque eles querem voto, né? Os vereadores, essas coisas todas. Então, eles vão até ele, é quando eles começam a fazer o quê? A obra em aquele determinado quê? Local. São aqueles bairrozinhos bem escondidinhos, aonde tem bastante população, e ele sabe que se ele fizer um bom trabalho ali, ele vai o quê? Vai conseguir o quê? Voto. Então, é através da associação dos moradores, né, que vão aqueles vereadores que ele precisam o quê? Somar o quê? Voto. Então, ele vai ali e faz aquele trabalho, né? Quando faz, ganha e some. Muitas das vezes isso acontece, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Eu, que quando eles ganham, eles metem o pé. É exatamente isso, tá? É a partir desse princípio que, para atingir o resultado satisfatório em diferentes áreas, quais são as esferas, gente? São 3. Estadual, municipal e federal. E municipal, né? São as 3 esferas. Então, a partir desse princípio que atinge o resultado satisfatório em diferentes áreas, que são os governos federais, estaduais e municipais, que se utilizam para políticas públicas. Então, eles vão ver aonde estão mais, né, a população mais prejudicada, aonde não tem estrutura, eles vão aonde? Eles vão ali para poder... Fazer política. Oi? Eles vão lá fazer política, né? Vender o peixe deles. Exatamente isso. Tá? Professora, deixa eu fazer uma colocação. É muito triste a gente ter que estudar isso sabendo que a política não funciona, né? É muito triste, né? É porque essa é verdade. O SUS, é o que eu falo para vocês, eu sempre, todas as aulas que eu dou, tanto quanto atendimento, políticas públicas, né? O SUS, ele é muito bonito, né? No papel, ele é muito bonito. Penas que as pessoas, elas não utilizam dessa forma, porque talvez se funcionasse, né, de forma perfeita, talvez não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje com a saúde, né? Que a gente vê a população aí, né, sofrendo em um leito de hospital, aonde não tem cama, aonde não tem ventilação, né, o ventilador mecânico, né? Quando surgiu essa compra, eles teriam que fazer com respiradores, vocês viram a reportagem, o que eles fizeram? Eles pegaram o dinheiro, né? Compraram um carrinho de anestesia que não tem nada a ver. E os respiradores que eles compraram nem funcionam. Não funciona porque eles compraram como carrinho de anestesia. Carrinho de anestesia faz a ventilação mecânica? Faz, mas é por horas, tá? Não é por tempo, né? Dias, tá? É aquele momento que vai realizar o procedimento cirúrgico, mas ele não suporta muito tempo. Como se fosse momentâneo, é aquele momento para poder realizar. O paciente está entubado, está fazendo a cirurgia, depois de uma extubação, né? E depois vai fazer outra coisa. Ele não suporta ficar o tempo todo. Entenderam? Professora? Oi. O carrinho de anestesia é para aquela emergência, né? Para aquele momento da cirurgia, não é isso? Isso. Ele não serve como suporte ventilatório contínuo, vamos dizer assim, tá? Foi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. E, no caso, o que aconteceu aqui com o Guapi, é como se fosse mais ou menos esse negócio da vacina que a senhora falou. O prefeito do Rio deu 2 respiradores de um hospital do Rio para Guapi. Tirou do hospital do Rio para mandar para o hospital daqui de Guapi.
Então, é aquele ditado que a gente utiliza, né? É descobrindo um santo para cobrir o outro. Na verdade, a gente provavelmente o Marcelo Crivella vem como governador na próxima eleição e o meu prefeito querendo tirar a proveito junto. Né? É exatamente. É muito triste, né? A prática, né? A prática, ela literalmente ela é muito triste, tá? Então, aqui a gente tem, né, exemplos de políticas públicas na área de saúde, tá? Então, a gente tem a crise. Lembra onde teve aquele mais médico e mais saúde? Foi quando veio os outros médicos de outro estado, porque aqui não tinha médico, talvez, o suficiente. Sim. Lembram? Então, chamaram um médico de outro estado para poder atender aqui na população. Aí teve aquela reclamação que não entendia o que eles estavam falando, aquelas coisas todas, mas eles continuaram por um bom tempo. Isso acho que ainda existe ainda, acho que eles ainda estão atuando, tá? As políticas, né, de sucesso são aqui está ainda como DST, tá? Mas é IST, tá? As infecções sexualmente transmissíveis, que são as propagandas que são feitas, né? Quando que essas propagandas elas são mais feitas? Em que período? Carnaval. No período do carnaval, né? Então, lembrando que tem essa propaganda, mas eles só começam a fazer a propaganda, né? Chega ali final de janeiro, início de fevereiro, começa a propaganda ali assídua, né? Onde eles fazem todo aquele ritual, aquelas propagandas todas, para que as pessoas utilizem o quê? Camisinha, tá ok? Mas para mim eles deveriam fazer sempre. Sempre, 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 tá? Além da camisinha, ela prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis, né? Tem também a gravidez aí precoce, né? Da galera, tá? Exemplo de políticas, né? A gente tem a saúde da família, né? O que seria essa saúde da família? São os programas que são utilizados, né? É onde eu tenho também a prevenção do Outubro Rosa, que é o câncer, né, de mama, e também tem o câncer do colo do útero. Então, se eu tenho saúde da família, a gente consegue identificar na nossa população, na nossa microárea, vamos dizer assim, tá? O que está mais se precisando, tá? São palestras sobre o câncer de mama, porque está tendo muita mulher com câncer de mama, ela precisa fazer o autoexame, ela precisa ir ao ginecologista para poder se colher a cultura, para poder saber se tem algum problema ou não. Então, através do programa de saúde, a gente consegue o quê? Tá identificando, tá? Estão conseguindo entender legal? Sim. Sim. Então, ó, exemplos mais de políticas, tá? Então, são as campanhas das vacinações, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando eu faço campanha de uma determinada vacina, vamos botar essa daqui do ladinho, né? Que é a paralisia infantil. Qual é a finalidade da gente estar fazendo um dia, vamos botar o dia D, que é o sábado que eles escolhem para poder vacinar as crianças. Qual é a finalidade? Qual é a importância? Vocês sabem? Do dia D? Isso. É para, bom, eu acho, né, que é para dar as vacinas que estão atrasadas, né? Para, como é que se fala? Botar regular a caderneta de vacinação. Isso, regular a caderneta, isso aí. Não. A finalidade do dia D nada mais é que é para ter erradicação da doença, tá? Paralisia infantil. Antes era de, vamos botar assim, de 3 a 5 anos. Só que aí tem o BGE, né, o Ministério da Saúde, faz aquelas pesquisas e tem muita criança com paralisia. E daí todo ano ele vai fazendo. Só que hoje, né, como começa de 0, hoje as crianças de 0 a 5 anos aumentou o índice de paralisia. Então, o que eles fazem? Para as mães aproveitarem e colocar as cadernetas em dia, para poder ter erradicação da paralisia infantil, eles escolhem um dia de 0 a 5 anos para as crianças, apesar de elas tomarem as doses, tá? Com 2 meses, que é a penta, que tem a pólio. Ele escolhe o dia D. Essa criança, né, para poder ser erradicada, essa criança, ela vai tomar, vamos botar um sábado. Essas crianças, no decorrer das semanas, elas vão evacuar, elas vão fazer cocô e elas vão estar eliminando esses vírus.
Então, a gente dá como uma erradicação, tá? A mesma coisa foi o sarampo estava erradicado. Só que o sarampo é para as crianças tomarem a partir de 1 ano. A partir de quantos meses que ele determinaram que as crianças deveriam estar tomando a vacina do sarampo, porque estavam naquela faixa etária, as crianças elas estavam tendo o sarampo. Vocês lembram? Então, ele liberou as crianças a partir de 6 meses de vida tomarem a vacina do sarampo. Por quê? Sarampo estava erradicado e voltou de novo. Então, conforme estava tendo muito índice de criança com sarampo a partir de 6 meses, eles colocaram a partir de 6 meses a vacina. Por isso que agora não se faz com 1 ano, mas, porém, as crianças que nascerem agora a partir de 6 meses, elas podem estar tomando a vacina contra sarampo. Mas na cadernetazinha para poder seguir certinho, é a partir de 1 ano. Entenderam? Sim, ô professora. Oi. Esse dia estava passando na televisão uma doença que voltou agora. Eu estava passando aqui no Rio de Janeiro, tá muitos casos. Você lembra qual é? Passou semana, eu não lembro, fugiu da mente. Pô, filha, não lembro. Estava falando que estava passando televisão essa semana que todo mundo só vendo a Covid-19, se preocupando com isso, mas tinha uma outra doença. Acho que é sarampo também, que no Rio aqui tá muitos casos. Então, Semana para cá, semana passada para agora, já apareceu um monte. É o sarampo. O sarampo é a mesma coisa. Lembram quando eles fizeram bastante campanha da febre amarela? É a mesma coisa. Febre amarela, cachumba, essas doenças estavam todas erradicadas. Eu ia falar, a cachumba parece que tinha voltado de novo. Cachumba voltou, tá? Não tá tendo com tanta frequência igual o sarampo, mas voltou. A mesma coisa foi o febre amarela. Febre amarela não tá tanto quanto o sarampo, mas voltou também do mesmo jeito. Eu achei... Passou, dá licença rapidinho, passou na televisão que o sarampo no estado do Rio de Janeiro, de semana passada para agora, tinha aparecido bastante caso, por isso que eu tô falando, passou na televisão, na Globo. Tem, gente. Essa semana. A gente que trabalha com pediatria, a gente consegue ver, né, o índice de crianças contaminadas. Nosso tempo vai acabar, é só a gente voltar no mesmo link, tá? Então, assim, a gente consegue identificar quantas crianças realmente elas estão infectadas com o sarampo. Isso é real mesmo, tá? E não é pessoas de baixa renda, não. É de que tenha mesmo, tá? Então, assim, eu trabalho em hospital privado, então eu sei. Então, assim, é complicado, tá bom? Vai acabar nosso tempo. É só a gente voltar no mesmo link, tá? É porque o Zoom dizer que ele é mal educado, né? Que ele desliga na nossa cara assim sem pedir licença, porque eu não consigo ver os segundos aqui. Tá. Professora, deixa eu ver se eu entendi. Então, o dia D é para aquelas doenças que estão erradicadas, né?